Vocês se inscreveram para o webinar de Account Based Marketing, como desenhar uma estratégia consistente. Esse nosso conteúdo ele é de nível avançado, o tempo de duração é de 1 hora e nós temos até o meio-dia de hoje aqui. Então, para falar sobre esse assunto super bacana, eu convido o nosso palestrante, convidado, Aloísio, para se apresentar e dar sequência nesse papo bacana. Aloísio, tudo bom? Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia para todo mundo que deu bom dia aí no chat. Estou vendo que a galera já está engajada, bastante gente. Obrigado por tirar um minutinho da agenda de vocês para a gente poder bater esse papo. Obrigado pelo convite, Elis. Para mim, um prazer enorme poder voltar a palestrar, fazer webinar juntos com o RD. Temos uma parceria aí há longo tempo já, contando um pouquinho até da minha trajetória. Eu tive 5 anos trabalhando no RD Station, então foi um período muito importante de consolidação da minha carreira. Entrei pela área de CS, como a Elisa, o Davi, que está aqui com a gente também, mas depois acabei migrando para a coordenação da parte de growth da RD. Foram períodos muito intensos de crescimento acelerado, e é esse tipo de experiência, esse tipo de crescimento que a gente quer passar aqui para vocês, tá bom? Pessoal, fiquem à vontade para mandar as perguntas, assim como eles disse, no final a gente vai ter um tempo para poder respondê-las. Eu não vou fazer a resposta no meio da apresentação, porque a nossa apresentação está bem cheia, então a gente tem que acelerar aqui, mas não ficarão dúvidas para trás. A ideia é que vocês saiam daqui com tudo muito claro, tudo muito esclarecido, prontos para aplicar e gerar muito resultado na empresa de vocês, tá bom? Deixa eu compartilhar minha tela aqui para a gente começar nosso papo. Então, bora lá. Hoje em dia, falando um pouquinho aqui sobre essa trajetória, como eu disse, eu comecei na época era resultados digitais, né? Então, para quem é das antigas, ainda tem até um pouco de dificuldade de acostumar com a troca de nome, mas eu comecei no RD Station lá atrás, em 2013, quando a empresa ainda estava com 50 funcionários. Hoje eu acho que já deve estar batendo aí próximo de 1.000 pessoas, né? Então, logo depois eu passei para uma outra empresa de Florianópolis, que é a Involves. Trabalhei numa empresa de um porte um pouco maior, que é o List de Curitiba, também sempre nessa área de geração de demanda. E também trabalhei numa empresa do grupo Vetex, que é a loja integrada, antes de chegar onde eu trabalho hoje, que é geração de demanda na Solids. A Solids é a maior HR Tech, né, uma empresa de software para RH da América Latina, sediada em Belo Horizonte, e oferece uma solução de ponta a ponta completa para a gestão de pessoas. Tá? Essa trajetória ela sempre foi baseada em geração de demanda, então acho que eu bebi muito da fonte do inbound com o RD Station, na época que eu passei por aí, que é o modelo comum de aquisição da empresa. A empresa teve uma função muito importante de educação, inclusive de formação do mercado brasileiro, mas quando eu pisei fora, houve a necessidade de conversar sobre outros modelos de aquisição talvez mais voltados para grandes empresas e que consigam ter um pouquinho mais de eficiência do que necessariamente o inbound nesse segmento. Tá? E aí, para iniciar aqui, só para a gente alinhar o que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai trazer uma introdução ao tema, a gente vai falar sobre como implementar, eu vou trazer algumas ideias de ferramentas, falar um pouquinho sobre composição de equipe, metas e métricas, e trazer algumas considerações finais de coisas que a gente precisa prestar atenção para poder implementar com sucesso uma estratégia de IBM. Tudo bem? Então, vamos junto. E a primeira coisinha que eu queria que vocês pensassem é nessa pergunta aqui. Se a linguagem de vendas é contas, por que a linguagem do marketing é leads? Alguém em algum momento, né, da sua trajetória já parou para poder pensar? A gente está falando, no fim das contas, a meta de vendas não é para quantos leads ele vendeu, é quantas contas ele vendeu, quantas empresas ele vendeu. Mas aí você volta alguns passos atrás, a linguagem do marketing é lead, é MQL, né? É funil e tal. Então, peraí, será que não está tendo uma discrepância aqui dos dois universos, que inclusive até começa a justificar um pouco de, às vezes, em algumas empresas, o clima ser até um pouco mais acalorado entre os dois departamentos?
Eu acho que a gente tem aqui talvez um problema de linguagem. Só que esse problema de linguagem, ele é amenizado quando a gente está falando do universo de pequenas empresas e até talvez médias empresas. Por quê? Né? Em pequenas empresas, o contato ele tem maior poder de decisão sobre uma compra. Então, muitas vezes, a pessoa que usa o produto é a pessoa também que ou toma a decisão de compra ou influencia fortemente essa decisão de compra. Então, apesar da linguagem de vendas ser contas e a linguagem do marketing ser leads, no universo de pequeno, isso não difere tanto assim. Porque na maioria das vezes, numa empresa ali, sei lá, de 10, 15 funcionários, né, muitas vezes o lead também é a pessoa que acaba tomando essa decisão de compra ou influenciando muito. Então, esse problema ele fica um pouco mais amortizado. Mas quando a gente vai para as grandes, aí o negócio é diferente. Né? Aí a gente começa a ter quase que uma bizarrice no meio desse negócio, que é tipo assim, o que adianta o marketing trazer para vendas um lead de uma empresa tipo Unilever, tipo P&G, tipo Coca-Cola, né? A não ser que esse lead seja o diretor de alguma área, né? Esse lead ele vai ter pouca poder de decisão em relação à compra do seu software. Então, aqui a gente começa a entender que existe uma necessidade diferente de trabalho, de atuação diferente desse marketing. A gente precisa começar a sincronizar o pensamento. Então, o marketing tem que virar a chave e começar a falar a mesma linguagem de vendas quando o assunto são as grandes empresas. Então, a gente tem que começar a se alinhar em relação às contas. Então, a entrega do marketing, quando a gente está falando de um mercado grande, de um mercado enterprise, tem que começar a se aproximar da linguagem de contas. Né? E aí, quando eu estou falando de contas, não é mais o lead. Talvez seja um conjunto de leads que a gente precisa avançar juntos. A gente precisa também olhar para quem realmente importa nesse processo de tomada de decisão, porque a empresa é gigante. Né? Não adianta nada eu trazer um analista, sendo que tem uma cadeia hierárquica grande em cima dessa pessoa. Então, no universo de grandes, o marketing precisa mudar um pouco o pensamento e a linguagem. E aí, quando a gente começa a se alinhar nessa questão das contas, é que surge esse tal do Account-Based Marketing, que é o ABM, que a gente tanto fala aqui. Falando um pouco mais sobre definição, isso é definição livre, né, trazida aqui por mim, eu defino Account-Based Marketing como uma estratégia de aquisição focada na aquisição de contas, que prevê um trabalho mais personalizado e demanda maior integração entre marketing e vendas. Não existe um trabalho de ABM sem essa integração, essa sinergia extremamente próxima entre marketing e vendas. Eu costumo falar que quando a gente está falando de ABM, acabou o marketing e vendas. A gente está falando de um departamento de aquisição, porque o trabalho não funciona mais separado. Não tem aqui passagem de bastão, não tem SLA, marketing e vendas. Não existe mais isso dentro de um universo de ABM. E a gente vai entender isso na prática nos próximos slides. Tá? Quais são os cenários ideais para a gente usar IBM? Então, normalmente a gente usa IBM quando a gente está falando de clientes grandes, tá? Principalmente porque quando a gente tenta adquirir clientes grandes, existem duas oportunidades. A primeira é de aquisição desse cliente. A segunda é de expansão dentro desse cliente. Então, normalmente, quando a gente tem uma grande empresa, uma empresa enterprise, a gente traz essa empresa para dentro. Existem várias unidades de negócio dentro dessa empresa, que é como se a gente estivesse fazendo uma nova venda. Só que essa nova venda fica mais facilitada quando a gente consegue uma porta de entrada, quando a gente acha ali a Normandia dessa empresa para a gente poder entrar com o nosso exército. Tá? Então, nesse cenário, utilizar das estratégias mais customizadas, mais personalizadas de IBM é extremamente bem-vindo e, na maioria das vezes, muito mais eficaz do que o trabalho de inbound propriamente dito. Um outro cenário muito importante, quando a gente tem que usar IBM, ou a gente recomenda usar IBM, são cenários de mercado restrito. Quando você tem muita gente, muito volume, muita empresa, né? Quando você trabalha, por exemplo, com o universo B2C ou B2B com pequenas empresas, o teu mercado endereçável ele é muito grande.
Então, você tem muitas empresas. Muitas vezes você pode se dar o luxo de fazer um outbound, que normalmente tem uma taxa de eficiência menor em conversão de vendas, porque você tem muita base, você tem muito recurso, tem muita matéria-prima para ser trabalhada. Agora, obviamente, existem menos empresas grandes do que empresas pequenas. Então, quando você migra para um universo de empresas grandes, e ainda mais quando você tem algum produto, alguma solução focada em nichos, se você sentar o cacete numa máquina outbound, é questão de 2, 3, 6 meses para você acabar com todas as empresas que você poderia atacar. E aí, o que você vai fazer depois disso? Então, você precisa de uma estratégia mais inteligente para poder lidar com o mercado mais restrito. E um outro cenário que a gente também olha para a utilização de IBM é quando você tem empresas com tickets médios maiores. A gente precisa dessa lógica de tickets médios maiores para poder sustentar uma máquina de IBM. Por quê? Porque o trabalho de IBM, em sua essência, ele é pouco escalável. Quando a gente fala de inbound, a gente produz conteúdo, óbvio, focado numa persona, talvez focado num segmento, sim, mas é um conteúdo que se espalha, é um conteúdo para uma massa de pessoas. É uma lógica de um para muitos na execução desse trabalho. No IBM é diferente. A gente está falando, na maioria das vezes, de uma lógica de um trabalho executado para uma empresa específica ou para um tomador de decisão específica dentro daquela empresa, ou, no máximo, de um para poucos, da sua empresa para poucas outras empresas. Então, não é um trabalho escalável. Logo, isso tem o potencial de aumentar o seu custo de aquisição. Só que, pega essa palavra que eu falei, isso tem o potencial, não significa que vai, tá? Porque vocês vão ouvir isso da minha boca algumas vezes ao longo desse caminho, dessa nossa jornada aqui. Caro ou barato é questão de resultado. Então, se você, por algum momento, escolhe usar uma estratégia de aquisição que não é adequada para o seu público, para o tamanho de empresa que você quer trazer, para o ticket médio que você tem em relação a essa empresa, por mais barata, entre aspas, que seja essa estratégia, ela vai ser ineficiente. E aí você vai estar jogando dinheiro fora. Então, nesse momento, ela passa a ser cara, né? Quando você coloca no fim das contas o quanto que eu gastei, o quanto de cliente que eu trouxe, essa conta não vai fechar. Então, caro e barato, antes da gente de largada falar, inbound é barato, IBM é caro. Não, calma. O que está te trazendo retorno? Qual que é o custo de aquisição que você está tendo com cada uma dessas suas estratégias? Não adianta nada você pagar barato e não conseguir trazer cliente, né? Então, esse é o ponto. Mas vamos lá, dando sequência aqui, eu queria trazer uma visão de prós e contras dessa estratégia que a gente está falando aqui hoje, né, em relação ao IBM. O que é o pró? Pouco tempo requerido para gerar resultado. Por que pouco tempo requerido? Começa o inbound hoje, né? Começa lá, cria o seu blog. Até você criar uma autoridade para a sua marca, até você conseguir um volume relevante de tráfego para o seu site, isso sem apoio de mídia paga, você vai levar um certo tempo. Quando você pega a própria história do RD Station, o blog, eu não sei se todo mundo sabe dessa história, mas o blog do RD Station nasceu antes mesmo do software. O RD Station começou esse trabalho de educação via blog, quando o software foi lançado, já existia uma certa audiência em que a empresa, né, na época, a gente pôde fazer esse trabalho de conversão dessa audiência que já estava sendo educada. Então, assim, não é do dia para a noite que você também vai ter esse resultado sem o apoio propriamente de mídia paga, quando você inicia uma estratégia de inbound. Toma tempo. Agora, quando eu falo de IBM, são ações mais snipers, mais específicas, que você vai direto ao ponto em um tomador de decisão. Então, ela tende a ser um pouco mais rápida em termos de resultado. Questão do controle sobre quem será impactado pela sua mensagem. No inbound, como eu disse, é uma estratégia de um para muitos. É impossível falar de IBM inbound sem usar a metáfora da rede, tá? Desculpa para quem já estudou sobre IBM, já ouviu, já está cansado de ouvir sobre essa história da rede, mas é verdade. Quando a gente está falando de inbound, a gente joga uma rede, a gente joga uma tarrafa, né? A gente, obviamente, tenta jogar essa tarrafa mais para a esquerda ou mais para a direita, quando a gente entende que o nosso cardume está mais para a esquerda ou mais para a direita,
mas a gente não tem garantia que essa tarrafa vai cair sobre esse cardume ou que dentro desse cardume não vai ter outros peixes que não nos interessam. Tá? Agora, quando a gente vai para o ABM, é uma pesca de arpão. Então, você mira e atira. Você detém, por isso, um pouco mais de controle sobre quem será impactado pela sua mensagem. Tá? Então, você não tem como falar assim, ó, Google, me mostre essa página de resultados somente para o perfil A, B e C que buscar por essa palavra ou tiver interesse sobre determinado tema que o meu produto consegue resolver, determinada dor que o meu produto consegue resolver. Não todo mundo que buscar vai aparecer no seu site numa estratégia orgânica de crescimento, de aquisição. Então, aqui a gente começa a ter essa diferença de controle sobre o impacto da mensagem. E até para quem usa mídia paga. Não, beleza, minha estratégia não é baseada em orgânico, não é mídia paga. Ainda assim é difícil. É difícil alcançar, sobretudo no universo B2B de pequenas empresas. É uma das maiores dores de quem trabalha com mídia paga é conseguir uma boa segmentação que pegue tomadores de decisão de empresas B2B de pequenos negócios. Tá? O que o IBM te traz é uma outra possibilidade em relação a isso. Outro ponto é maior facilidade em se atingir cargos de decisão em grandes empresas. A gente normalmente, quando a gente trabalha com inbound, é difícil a gente conseguir atrair o CEO, o diretor de uma empresa de 2.000 funcionários para um webinar ou para aquele baixo e-book. Esse perfil ele está menos sensível, ele está menos disponível na internet para correndo atrás desse tipo de conteúdo. O trabalho de conteúdo que essa pessoa busca, ou a informação que ela busca, normalmente são fontes diferentes, né, em lugares diferentes. Inclusive, o próprio offline tem uma função, uma responsabilidade ali, um apreço muito grande por esse tipo de público. Então, a gente tem que entender que essa galera não necessariamente é a galera que está buscando ativamente conhecimento por meio de e-book, por meio de webinar, por meio do que normalmente o inbound consegue entregar. Esse público também ele é mais sensível em relação a formulários. Tá? Então, assim, é um pouco mais difícil. Não é impossível. Eu já consegui. Mas, por exemplo, quando eu implementei uma estratégia de inbound para uma empresa com foco em enterprise, eu trouxe o maior especialista em quarta revolução industrial lá da Alemanha para poder falar, e esse tipo de conteúdo trouxe tomadores de decisão de empresas que eu tinha interesse. Mas quantas vezes eu vou conseguir reproduzir esse tipo de estratégia? Quantas vezes eu vou conseguir trazer um PhD, master em determinado assunto para fazer um webinar para mim? Então, a gente começa a ter essa dificuldade aqui. O outro ponto, grande repertório de ações caso a estratégia não esteja funcionando. Traz para o inbound. Chegou dia 20 do mês, você está com risco de não atingir sua meta. O que você pode fazer? Você pode puxar a alavanca da otimização de conversão, você pode disparar mais um e-mail, você pode, às vezes, até lançar mais um material rico para gerar mais leads. Algumas coisas você pode fazer. Só que o repertório de coisas que você pode fazer, ele é limitado. No caso de IBM, o limite é a sua criatividade. Porque, como as ações são direcionadas, específicas e criadas de maneira personalizada, quanto mais criativo você for, é a possibilidade de ações que você vai ter para poder executar, caso a estratégia não esteja funcionando. Então, isso é um pró do IBM. E aí, a outra coisa que eu queria destacar é que tem muito pouca gente fazendo isso direito. Tem muita gente que acha que está fazendo bem, que acha que sabe o que é IBM, mas, na verdade, não está fazendo direito. Então, ainda é uma espécie de oceano azul aqui para a gente navegar. Tá? Do outro lado, como eu disse, é pouco escalável porque é customizado. Tem alguns hacks que eu posso trazer aqui para vocês de como tentar tornar isso aí um pouquinho mais escalável. Tá? Pelo fato de não ser tão escalável assim, tende a ter um maior CAC. Por isso que é importante, o CAC é o custo de aquisição de clientes, tá, gente? Por isso que é importante, né, ter um ticket médio mais alto que comporte um custo de aquisição desse cliente um pouco mais alto também. Como tem pouca gente fazendo direito, tem pouca gente que conhece, tem menos mão de obra disponível no mercado para a gente poder contratar. Então, na maioria das vezes, a gente vai contratar uma pessoa com as skills, com soft skills, né, com as características necessárias,
mas não necessariamente essa pessoa tem um conhecimento profundo a respeito do tema para chegar, já botar a camisa 10 e falar assim, cara, eu entendo disso aqui, eu sei fazer isso aqui. Tá? E tem uma dificuldade de entendimento sobre como funciona, principalmente dentro da empresa. Empresas que trabalham com grandes contas, na maioria das vezes, o account manager, o account executive, o closer, seja lá o nome que dão para aquele vendedorzão que normalmente traz aquela conta que é uma baleia para dentro de casa, ele é tratado como um reizão. Né? Ele detém o poder e o marketing, na maioria das vezes, é o fritador de pastel que está ali para atender às necessidades e falar amém para quando essa pessoa expira. Quando a gente começa a trabalhar em IBM, na maioria das vezes, esse vendedorzão, ele sente que o seu espaço está sendo até invadido. Porque, pô, peraí, antes eu falava da estratégia, eu abordava, eu fazia tudo, o foco era eu. Agora não, agora tem uma equipe junto comigo, eu estou perdendo poder, eu estou perdendo campo, estou perdendo espaço. Né? A outra coisa é SDR, né? As pessoas que trabalham a qualificação, o agendamento desses leads. É muito diferente quando você trabalha com grandes contas. O nível de profundidade que você tem que ter quando você trabalha com grandes contas, ou a insistência, é diferente. Justamente porque tem menos empresas no mercado. Não é um recurso que você vai pegar, vai olhar, não conseguir agendar uma reunião, descarta essa empresa. Não é assim que funciona. Não é o mesmo trabalho que a pessoa faz, o SDR faz com empresas pequenas. Então, a gente está falando de estratégia de aquisição diferente, a gente está falando de estratégia de conexão diferente, estratégia de venda diferente, em que o marketing está presente de ponta a ponta. Não tem mais passagem de bastão. Lembrem disso. Tá? Então, existe uma dificuldade da própria empresa, muitas vezes, entender como é que funciona essa nova estratégia de aquisição. Um quadro comparativo, tá? Entre inbound e ABM, a gente tem aqui uma meta numérica em inbound, a gente tem um cenário escalável e menor CAC, a gente tem um alto tempo requerido para gerar resultado, pouco controle sobre quem será impactado pela sua mensagem e uma dificuldade de se atingir cargos de decisão em grandes empresas. Um menor repertório de ações caso a estratégia não esteja funcionando, parte do budget, do dinheiro que você tem para investir, inevitavelmente vai ser investido em contas indesejadas e uma maior facilidade para poder contratar. Essa oferta é ideal para clientes de pequenas empresas com produtos com baixo lifetime value. O que é isso? Tá? A gente está falando de quando a gente tem uma compra recorrente, empresas de compra recorrente, normalmente assinatura, tipo a RD Station, a gente não olha necessariamente só o ticket médio dos novos clientes. Né? A gente olha o quanto de dinheiro que essa pessoa vai deixar enquanto ela for cliente. Existe uma média, e é mais ou menos previsível que a gente consegue calcular. Então, assim, no caso de compras que são one shot, né, que é uma vez que você vai lá e faz, a gente olha muito para ticket médio. No caso de assinaturas, a gente olha para lifetime value, que é o tal do LTV. Então, o inbound ele se conecta mais para baixo ticket médio e baixo LTV. Do outro lado, quando a gente fala de ABM, a nossa meta não é numérica mais. A gente está falando de uma meta que é nominal. Estou falando assim, ó, nesse período eu vou trazer a empresa A, B e C. Não é 200 leads por mês, não é 100 MQLs por mês, não é isso. Não é numérica, é a empresa A, B e C que eu vou trazer para dentro do meu pipe comercial ou para eu fechar isso dentro do período que eu tenho aqui. Tá? Ele é pouco escalável, o que pode ser que ocasione maior custo de aquisição de cliente, mas ele tem pouco tempo requerido para gerar resultado, controle sobre quem será impactado pela sua mensagem, facilidade em se atingir cargos de decisão em grandes empresas, porque o trabalho é direcionado. Você tem um repertório de ações caso a estratégia não esteja funcionando e uma espécie de garantia que todo o dinheiro que você colocar nessa estratégia vai ser empregado nas contas certas. Menor facilidade para contratar e aí, trazendo a visão contrária, ela é ideal para ofertas com foco em enterprise e produtos com alto LTV. Tá? Então, aqui a gente mata essa parte de introdução e as diferenças que marcam o inbound do ABM. Quando usar um, quando usar o outro. Qual que é melhor? Não existe melhor. Existe o que funciona de acordo com a sua persona, com o seu perfil ideal de cliente
A gente já vai conversar também sobre isso, tá? É uma questão de escolha, de adequação ao seu modelo de negócio. E como é que a gente faz esse negócio, hein? Como é que a gente bota isso para rodar? Primeiro passo, definição do seu perfil ideal de cliente. Na literatura, vocês vão ouvir muitas vezes isso como ICP, que é o Ideal Customer Profile. Então, basicamente, é você olhar para a sua base e entender. Normalmente, os clientes que fecham e têm o maior lifetime value, no caso de vendas por assinatura, tá? Lifetime value entendido como dinheiro que ele deixa para você ao longo da vida. Como é que é esse tipo de cliente no que tange aporte, quantidade de funcionários? Existe um segmento que se destaca? Normalmente, esse cliente tem uma abrangência local, nacional, global. A gente está falando de empresas que é capital aberto, que são investidas, que nunca receberam nenhum tipo de investimento na vida, que é o tal do bootstrap. Como é que é o faturamento? Qual é a faixa de faturamento dessa empresa anual? Tá? Então, isso aqui tudo traz informações sobre qual é o tipo de cliente que eu deveria ir atrás, que eu deveria pegar o meu arpão e caçar. Não existe um bom trabalho, um trabalho estratégico de IBM, sem passar por essa etapa básica. Isso é um trabalho numérico, de olhar para a nossa base, é um trabalho quantitativo, tá? Então, é olhar para a nossa base de maneira quantitativa e, a partir dos números, tomar essa decisão de qual é o tipo de cliente que eu devo ir atrás. O próximo passo, definição da sua lista dos sonhos. Baseado nos clientes que você deseja trazer, tá? Do perfil de clientes que você identificou que deveria entrar para a sua empresa, você precisa, então, criar essa lista dos sonhos que você gostaria de ter. Tá? Então, todo mundo, basicamente todo mundo que se adequa para esse perfil. Nesse momento, vale a pena a gente olhar para quem já é cliente e para quem não é cliente. Por que a gente olha para cliente? Porque tem a oportunidade de expansão dentro desse cliente, principalmente se ele for uma grande conta. E para isso, normalmente a gente precisa usar ferramentas, a gente utiliza de ferramentas para fazer essa listagem. Eu vou trazer uma visão aqui de ferramentas daqui a pouco, mas normalmente ferramentas ajudam a listar. Você coloca lá, eu quero empresas nesse perfil e ela vai te entregar uma lista. Esse é o segundo passo dentro da implementação de uma estratégia de IBM. O próximo passo é lapidar essa lista. Você não vai conseguir atacar todo mundo dessa lista ao mesmo tempo. Você precisa ter alguns critérios de seleção para você definir quais são as contas que você vai atacar no próximo semestre, por exemplo. E aqui a gente está falando da TAL, que é Target Account List. É a lista que você vai selecionar, uma sublista dentro da lista dos sonhos, que você vai selecionar para trabalhar durante um certo período de tempo. Então, assim, algumas dicas para a gente conseguir refinar a lista dos sonhos e chegar na Target Account List. Definição do foco do trabalho. O que você quer? Você quer fazer um trabalho de aquisição de novas contas ou você quer fazer um trabalho de expansão em cima daquilo que você já tem? Tá? Se for um trabalho de aquisição, você quer trazer novas contas para o pipe comercial ou você quer acelerar o ciclo de vendas daquelas contas que já estão dentro de casa? São estratégias diferentes, são trabalhos diferentes que a gente precisa fazer. Então, esse é o primeiro ponto assim, básico para a gente lapidar essa lista. Outros critérios. O primeiro critério que você vai olhar para montar essa lista é qual é o seu nível de relacionamento com essa empresa. Você conhece alguém que trabalha lá? Alguém que você conhece alguém que trabalha lá? Vocês já conversaram antes? Já teve algum tipo de negociação que avançou até certo ponto e depois regrediu? Outra coisa, qual é o momento que aquela empresa vive? Ela acabou de passar por uma aquisição, uma fusão, teve demissão em massa, que é o tal do layoff, teve contratação de algum executivo, teve uma movimentação de cargo, saiu alguma notícia na mídia, teve algum reporte para investidores que chamou a atenção, passou por algum momento de crise. Tudo isso são critérios para a gente poder entender se aquela empresa vive um bom momento de compra, né? Se faz sentido a gente abordar aquela empresa nesse momento ou ao longo dos próximos 6 meses. E aí depois a gente tem que falar também um pouquinho sobre o tamanho da lista. Eu falei que no trabalho de IBM, na maioria das vezes a gente faz um trabalho de 1 para 1
ou de um para alguns. Dá para você trabalhar IBM também focando em um segmento de mercado e não necessariamente numa empresa específica, tá? A estratégia fica um pouco menos customizada, mas ainda assim tem algum nível de personalização carregado dentro dessa linha de trabalho. Então, obviamente, se você vai escolher fazer um trabalho um a um, a sua lista vai ser um pouco menor. Se você consegue fazer um trabalho um para alguns, sua lista vai ser um pouquinho maior. Outra coisa que impacta é quantas pessoas, qual é o recurso que você vai ter disponível para poder trabalhar essa questão do IBM. Então, se você tiver mais recursos, você pode trabalhar com uma lista maior. Menos recursos, uma lista um pouquinho menor. Mas é importante ter essa sublista dentro da lista dos sonhos para a gente começar a ter foco no nosso trabalho. Palavra-chave aqui é priorização. Tá? Sem isso, a gente não consegue ir para a próxima etapa, que é mapeamento das contas. Aqui a gente vai fazer um trabalho investigativo, stalker. A ideia aqui é a gente criar um verdadeiro dossiê sobre aquela empresa. Tá? Então, assim, a gente começa com o organograma. Quem são as pessoas envolvidas? Quem são os tomadores de decisão? Quem responde para quem? A gente precisa botar isso de pé antes de começar o trabalho. Quais são as notícias recentes que saíram sobre aquela empresa na mídia? Se é uma empresa de capital aberto, como é que foi o reporte para os investidores? Como é que estão os balanços trimestrais dessa empresa? O que essa empresa anda postando nas redes sociais? Aqui dá para pegar muita coisa sobre o momento que a empresa está vivendo. Né? A minha empresa, por exemplo, acabou de passar por um rebranding. Eu recebi abordagens no LinkedIn parabenizando pelo rebranding, falando que eles tinham uma solução complementar a isso. Olha que legal, tem alguém fazendo IBM com a minha empresa. Tem alguém me stalkeando nas redes sociais e fazendo uma abordagem bem customizada. Né? Stalkeamento em redes sociais das pessoas tomadoras de decisão. Uma vez que você tem o organograma, dá uma olhadinha lá, pessoa por pessoa, busca o que elas estão publicando, que tipo de assunto elas se interessam, em que formato normalmente elas estão consumindo esse conteúdo ou compartilhando esse conteúdo. Tá? Em alguns casos, entender até que tipo de momento, que situação familiar essa pessoa tem. Dependendo do caso, essa informação pode ser relevante, pode ser útil para a gente também. Tá? Então, fez a Target Account List, monta o dossiê, mas a gente não vai montar o dossiê de qualquer forma, tudo ao mesmo tempo. Esse slide aqui, o anterior a esse, inclusive, diz tudo. A gente vai ter que colocar, vão ser 10 listas que a gente vai trabalhar no trimestre, número 1, número 2, número 3, número 4, número 10. E a gente vai trabalhando um a um a montagem desse dossiê. Aqui a gente já começa a trabalhar numa lógica de esteira, tá? De esteira de produção. E aí o próximo passo dessa implementação é trabalhar o que a gente chama de play. O que é o play? Play é a sua estratégia de abordagem, é a sua estratégia de ataque àquela conta e às pessoas que estão naquela conta. Tá? Então, você vai desenhar a sua estratégia de aquisição daquela conta especificamente, baseado nas informações que você levantou naquele dossiê. Algumas recomendações. Começar online e terminar offline. Por 2 motivos. Pelo menos no meu caso, eu sou mais familiarizado com o online do que o offline. Normalmente, é um pouco mais barato o online do que o offline. Então, assim, como é que a gente começa uma play? Adiciona no LinkedIn, visita o perfil dessa pessoa, manda um oi. Se essa pessoa responder e morder a isca, você fez seu trabalho. Né? Você não precisa nem muita coisa adicional. Mas à medida que essa pessoa não vai respondendo aos seus estímulos, aí você vai trazendo um pouco mais de elaboração para essa estratégia. Tá? Então, mandei no LinkedIn, não me adicionou, não respondeu minha mensagem, como é que eu consigo chamar a atenção dessa pessoa? Talvez eu tenha que entrar com conteúdo mais customizado para ela. Né? Então, baseado no meu dossiê, baseado no que eu entendo do momento daquela empresa ou daquela pessoa especificamente, eu vou produzir um conteúdo especificamente para ela, né, e vou entregar. Não deu certo? Posso trazer outro conteúdo? Eu posso mudar um pouco a mídia, né, tentar agora uma abordagem via e-mail, via mídia paga, fazendo um retargeting específico para aquela empresa? Posso. Eu posso tentar entrar no radar de alguma forma daquela pessoa, tá? Antes de tentar uma nova abordagem. Eu posso trocar a pessoa que abordou?
Posso também. Então, tem N estratégias que a gente pode fazer primeiro no online. O que a gente precisa fazer dentro de uma estratégia de ataque a uma empresa? É o seguinte, é pensar que eu não estou falando com uma pessoa só. Lembra lá no início, não é mais lead, é empresa. Então, normalmente, eu vou atacar diferentes pessoas dentro dessa empresa. E aí, eu tenho um desafio muito grande, que é orquestrar duas coisas. A produção de conteúdo, né, para cada uma dessas pessoas, que às vezes pode ser o mesmo conteúdo, às vezes não. Né? Se for diretorias completamente diferentes, com objetivos diferentes, talvez faça sentido customizar o conteúdo que eu vou mandar para cada uma dessas pessoas. Mas orquestrar as abordagens também. Porque se uma pessoa dessa empresa responde, talvez isso mude toda a sua estratégia de ataque a essa empresa. Então, tem que ter muito cuidado com a orquestração da produção de conteúdo e das abordagens que eu faço. Tá? Algumas estratégias de aproximação. Eventos é uma excelente forma de chamar a atenção desse público corporativo, eventos pockets feitos aí, sei lá, saguão de hotel, um café da manhã, esse tipo de coisa. Né? Uma excelente forma. Coprodução de conteúdo. Então, vai fazer um conteúdo na sua empresa, chama aquela empresa que você quer trazer para dentro de casa. Trabalha o ego dessas pessoas. Né? As pessoas gostam de se sentir inteligentes, valorizadas, vistas e tudo mais. Então, tem algumas estratégias que a gente pode usar para aproximação. E tem uma outra estratégia que eu gosto muito antes de começar qualquer play, que é a estratégia de setar o contexto. Baseado nos canais que os decidores, tomadores de decisão consomem conteúdo, como é que a gente pode começar a aparecer no radar, né, como plano de fundo? Para que na hora de uma abordagem, a pessoa fale assim, ué, eu já te vi. Cara, eu já te vi em tal lugar. Vocês devem ser grandes, né? Vocês devem ser famosos, vocês devem ser conhecidos. Então, numa dessas, trazer uma estratégia de assessoria de imprensa para tentar emplacar notícias, matérias em portais relevantes para aquele público. Uma estratégia de retargeting em mídia paga, por uma base segmentada. Ou uma estratégia de mídia out of home, que são outdoors, relógio, né, no meio da rua, enfim, tudo aquilo que está no offline, pode ser uma estratégia de trazer contexto para que a sua marca não seja um estranho para aquela pessoa no momento que você vai fazer a abordagem. Tá? Isso tende a funcionar e aumentar as suas taxas de sucesso. Então, esse aqui é o coração do negócio. Né? Mas é importante falar, eu não consigo chegar no coração do negócio se eu não tiver a wishlist, a target account list, o dossiê montado. Né? Aí sim eu vou conseguir ter uma boa estratégia de aquisição dessas contas. Então, só para a gente ter uma visão do trabalho, daquilo que a gente executa, daquilo que a gente faz, a gente tem uma etapa de planejamento, que é o account planning. A gente tem, e essa etapa aqui, a gente sempre faz uma avaliação das listas, a gente olha para essas listas, olha os insights que a gente tem a partir dessas listas. Então, é uma etapa assim de pré-planejamento, vamos colocar assim. Né? Nessa etapa de planejamento, a gente tem não só a geração de ideias e a consolidação dessa play, mas a gente entra numa etapa de produção das coisas. Né? Dessa linha de conteúdo, do que a gente vai usar para fazer essa abordagem. Depois a gente entra no momento de ataque, que é a play de aquisição. Então, a gente tem ali um pouco dessa criação, dessa consolidação dessa play. Eu gosto muito de usar ferramentas de mapa mental para eu ter desenhado qual é o caminho que a gente vai fazer. E a gente tem, de fato, a execução dessa play. A gente tem um momento que é assim, deu certo, chamei a atenção, as pessoas querem falar com o meu vendedor. Nesse momento, todo o trabalho de marketing é pausado, tá? Para que a gente mantenha a conversa do vendedor com aquela empresa. Aquela empresa travou no meio do caminho, marketing vem com ações para tentar destravar essa negociação. Tá? Lembra que é marketing e vendas de ponta a ponta, né? Desde o início. Então, a gente tem esse processo de, quando chega no pipe comercial, a gente pausa e observa. E aí depois a gente tem uma etapa, que é o pós-venda, que a gente começa a trabalhar relacionamento com foco em expansão. Então, essa é toda a cadeia que a gente tem, que eu expliquei nos slides anteriores, mas num slide só, quais são as etapas que a gente passa dentro de um processo de ABM. Tá? Bom,
Falar um pouquinho de ferramentas aqui. Criação de listas, as wishlists. A gente tem essas 3 empresas aqui que eu conheço, já utilizei, fui feliz com elas, tá? A gente tem Nelway, a gente tem Hamper, a gente tem Leads2B, existem várias outras, eu estou falando das que eu conheço, que eu já utilizei. A gente está falando de uma estratégia personalizada, né? Então, faz muito sentido, em alguns casos, ter uma landing page que tenha a função de personalização, ou ter um site que se adapte à pessoa que está entrando no seu site, à empresa que está entrando no seu site. Quando você tem uma ferramenta dessa daqui, você consegue tornar o trabalho um pouquinho mais escalável do que se você não tivesse. Então, as 3 primeiras ferramentas que eu estou colocando aqui, elas são de customização de site. Tá? Então, normalmente, elas conseguem entender de qual empresa é essa pessoa, e se essa pessoa estiver dentro da sua Target Account List lá, o seu site ele vai ser reformulado em termos de imagem, navegação, texto, para se adequar e fazer um trabalho mais personalizado, customizado para aquele visitante. Tá? Então, é uma outra tecnologia que, nesses casos, torna o trabalho um pouquinho mais escalável. A gente tem uma ferramenta de personalização, de customização de vídeo também, que é a Vidyard. A Vidyard te permite, por exemplo, com o mesmo vídeo, trazer textos diferenciados. Então, sei lá, faz um vídeo segurando uma plaquinha. Nessa plaquinha, você pode editar o nome das empresas que está ali. Então, você pode, às vezes, utilizar o mesmo vídeo para diferentes pessoas ou para diferentes empresas, tornando o seu vídeo um pouquinho mais escalável também. Eu falei que existe um desafio muito grande de orquestração de conteúdo e de abordagens. Fazer isso na unha, tudo na planilha de Excel, ou tudo dentro de uma ferramenta tipo Trello da vida, é possível? Mas vai te dar um pouquinho mais de trabalho. Existem hoje ferramentas, né? A Maestro brasileira, Demandbase internacional, e essas 2 ferramentas elas são específicas para a IBM, elas te ajudam a fazer essa orquestração de uma maneira muito melhor. Tá? Elas te ajudam também no desenho da Play, você consegue fazer isso tudo lá por dentro. Né? Então, é uma ferramenta mais voltada, mais específica para a IBM. E para desenho dos fluxogramas, né, tem o Miro, tem o Lucidchart, que são ferramentas de desenho de fluxograma, que eu gosto muito de utilizar para a criação das plays e ter uma lógica visual, né, para eu entender o processo como todo, uma estratégia como todo de ataque àquela conta, especificamente. Vamos lá, acho que esse é nosso último módulo antes da gente abrir para as perguntas. Como é que a gente está falando de equipe para a IBM? Primeiro, a gente tem o ABMer. O que é o ABMer? Ele responde pela estratégia, pela conexão desse grupo de trabalho de todas as pessoas envolvidas. Tá? Essa pessoa ela tem que ter uma pegada de estratégia, de visão sistêmica, de gestão, de nosso estrategista gerente de projetos. No mercado, normalmente, quando você tem em agência de publicidade, você tem uma pessoa de planejamento. Essa pessoa ela tem um pouco dessas habilidades que eu estou falando aqui, que se reflete no ABMer. Tá? Então, lá atrás, quando eu fui buscar um ABMer, eu busquei um cara que era uma pessoa, né, que era de planejamento dentro de agência de publicidade e funcionou bem. Você tem uma pessoa que é a produtora de conteúdo. Então, ela responde pela produção dos conteúdos escritos, online, audiovisual, conteúdos offline. Só que, além dessa pessoa ter uma pegada de redação, ela também tem que ter uma pegada forte de produção. Porque, principalmente quando você vai para o universo offline, você tem que contratar fornecedor, você tem que fazer esse corre de um trabalho que não é só sentar e redigir um blog post. Tá? Então, uma pessoa que talvez já tenha um histórico de ter passado por produção de rádio, de jornal, de TV, talvez seja o perfil ideal para essa cadeira de produtor de conteúdo numa equipe de IBM. Você tem um assistente de pesquisa, que é uma função que demanda habilidades de um SDR, mas tem que ser um SDR que tenha muito mais profundidade na sua entrega. Então, ele é responsável por montar o dossiê sobre as empresas que serão trabalhadas e mantê-los sempre atualizados. Tá? Não é só uma entrega pontual. De tempos em tempos, tem que voltar, entender o que aquela empresa tem de novidade, que vai servir de insight, de possibilidade para a play, para a estratégia. Tá?
Você tem a pessoa que fecha o closer, o account executive. Então, essa pessoa, na maioria das vezes, é quem vai fazer o trabalho de abordagem de ponta a ponta. Tá? Não tem passagem de bastão aqui, não tem o SDR aborda e depois passa para o closer. Normalmente é um trabalho já personalizado desde o início dessa jornada. Tá? Então, tem uma parte aqui de ponta a ponta e essa pessoa que vai fazer a gestão do pipe comercial. Fechou, virou cliente, a gente tem a figura do account manager, que é a pessoa que vai trabalhar o relacionamento e expansão dessa conta. O marketing vai estar presente de ponta. É a figura do estrategista, que vai escolher, é o responsável pela play e também pelas ações de resgate de uma negociação que parou, por pensar numa play de expansão junto com a account manager. Então, esse aqui são as figuras de uma equipe que trabalha ABM. Deixa eu ver como é que a gente está de tempo aqui. A gente está bem próximo. Vamos lá. Capacidade produtiva. Quando eu estou falando de um trabalho 1 a 1, normalmente essa equipe trabalha 10 pontas ao mesmo tempo. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Isso aqui é um valor de referência, tá, gente? E normalmente essa Target Account List ela tem cerca de 20 pontas. Quando eu trabalho de 1 para alguns, a gente está falando de cerca de 30 contas de 3 segmentos diferentes, tá? Numa Target Account List de 50. Então, um trabalho muito customizado, menos contas, Target Account List menor. Um trabalho um pouco menos personalizado, a gente pode tentar trazer 30 contas, 3 segmentos diferentes e uma Target Account List de 50. Tá? E o que é meta? Eu já falei que a meta é nominal, mas como é que a gente define meta para essa atuação? Primeiro, ela tem que ser pensada em relação ao ciclo de vendas. Não é meta mensal. Quando eu estou falando de Então, assim, a meta que a gente tem que propor para essa equipe de trabalho baseada nessa Target Account List, ela tem que ser baseada no ciclo de vendas. E, obviamente, que um trabalho desse tem por objetivo reduzir esse ciclo de vendas. Isso é uma forma, inclusive, de mensurar a qualidade do trabalho sendo feito. Então, a meta aqui talvez não seja mensal, é a meta trimestral, é a meta semestral dessa Target Account List que será trabalhada. Tá? Outros pontos para a gente trazer aqui, uma meta de receita. Considerar também o ticket médio e a taxa de conversão esperada. Eu estou trabalhando 20 contas no ticket médio X com uma taxa de conversão Y. O cruzamento dessas informações vai te dar a meta de receita daquele período que você vai escolher trabalhar aquela lista específica de contas. Tá? E aí, o seguinte, essa é a meta de receita. Como é que a gente chega na meta de contas? De acordo com a meta de receita, considerar quantas contas é preciso ganhar, né, de acordo com o ticket médio. Então, se minha meta de receita é 30 mil, meu ticket médio é 10 mil, então eu tenho que trazer 3 contas para dentro de casa. A outra coisa é o seguinte, a gente já sabe, mais ou menos, quantas contas conseguem ser trabalhadas por aquela equipe. Se eu tenho o objetivo de dobrar, né, o trabalho, eu também tenho que dobrar a equipe, senão vira papo de maluco. Né? Eu estou aumentando a meta, mas não estou aumentando o recurso. Aí, mágica, a gente não trabalha ainda. Então, assim, nesse momento de definir a meta, a gente tem que voltar a entender a capacidade produtiva do time para poder dimensionar o tamanho desse time. Senão o negócio não vai funcionar e todo mundo vai ficar frustrado. Tá? Esse grupo de trabalho, a gente pode chamar ele de squad, a gente pode chamar ele de pod, que é um outro nome dado. Tá? E aí, a gente sempre tem que voltar e fazer uma continha básica para ver se a gente está escolhendo, inclusive, a estratégia de aquisição adequada, se a gente deveria estar falando de ABM mesmo. A gente tem que entender qual é o custo de manter esse grupo de trabalho dentro da nossa empresa e qual que é o dinheiro que a gente pretende gerar, o LTV que a gente precisa de aquisição. Quando a gente cruza esse trabalho de custo de aquisição com o LTV, essa relação tem que ser saudável, ela tem que parar de pé. E aí cada empresa vai ter o seu saudável. Né? Mas, assim, é importante, né, quando a gente vai falar de meta, olhar, então tá, esse grupo de trabalho vai custar X reais. Então eu tenho que ter, no mínimo, uma receita de Y para esse modelo de aquisição parar de pé.
Então, todos esses tópicos aqui são direcionamentos, diretrizes para a hora da gente pensar a meta. E não pensar uma meta desatrelada de recurso e não pensar uma meta que não pare de pé, que não seja sustentável para o crescimento da sua empresa. Então, eu não estou dando aqui a varinha de condão, a bala de prata para falar que a meta tem que ser XYZ, mas eu estou tentando trazer o direcionamento para a gente pensar nessa meta de uma maneira legal. Algumas métricas que a gente traz para esse processo. Taxa de retorno de cada ação que a gente executa, qual é a resposta, qual é o tempo que está levando para essas ações da Play retornarem, para as pessoas responderem. Quantas plays a gente está conseguindo colocar ao mesmo tempo? Qual que é o ciclo de vendas que a gente está tendo com essas contas? Qual que é a quantidade de contas que eu tenho em cada uma das etapas dessa play que eu montei? Qual que é o estágio de cada conta? Ela ainda está no processo inicial, já está no processo de fechamento? Quantos novos clientes? Quanta receita de aquisição e expansão a gente está gerando? E qual que é essa taxa de conversão? As métricas aqui, elas estão divididas em dois tipos de métrica. Uma métrica que diz sobre o resultado imediato do meu trabalho, tá? Que são as 3 primeiras especificamente. Então, as 3 primeiras me dão um cheiro rápido se daquilo que eu estou fazendo está funcionando. E as 3 últimas me dizem sobre o resultado final de tudo aquilo que eu fiz. Tá? Então, no meio do caminho, a gente tem uma zona de transição. Mas essa é a lógica. Pensar em métricas que te dão um cheiro rápido, para você se movimentar rápido. Pensar em métricas que dizem sobre a efetividade de tudo aquilo que você fez. E algo no meio do caminho que represente uma zona de transição, te dê um termômetro se você está indo bem ou não em relação a tudo isso. Tá? Por que é importante ter essas 3 camadas de métricas aqui quando a gente fala de ABM? Se você deixar olhar só para as últimas 3, você vai passar 5, 6 meses no processo de aquisição, porque o ciclo de vendas de contas maiores é maior, e aí depois você não vai ter muitos acionáveis para fazer. Então, para não chorar o leite derramado, a gente precisa de camadas intermediárias de métrica que indicam se você está no caminho certo ou não. Tá? Bom, eu vou passar aqui para essa parte, que são as nossas considerações finais. 3 pontos importantes. Barato ou caro sempre será questão de retorno. Eu nunca vi um processo de ABM virar se a diretoria e o CEO não entender e não tiver comprado com a lógica de funcionamento desse trabalho, desse processo. É por isso que eu investi tanto tempo no nosso início, para explicar bem explicadinho o que é ABM, onde que usa, prós e contras, o que você vai precisar. Então, a diretoria tem que estar comprada. E ABM não existe mais marketing e vendas. Marketing está presente em todas as etapas do processo. Vendas está presente desde a primeira abordagem. A gente tem uma figura ali que é meio híbrida, que é o assistente de pesquisa, que numa lógica inbound é o SDR, que na maioria das empresas fica debaixo do departamento de vendas. Então, aquilo ali é uma equipe de trabalho com foco em aquisição, com foco em receita. Eu nem gosto de fazer definições ali do que é marketing, o que é vendas, porque se a gente fizer isso, não vai funcionar. Isso é muito difícil de quebrar na cabeça das pessoas, que agora é tudo junto e misturado dentro de uma estratégia de IBM. Bom, pelo menos eu prometi que ia ser muita coisa. Deixo aqui mais complementos na biblioteca de recursos. E meu muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui comigo. Boa, Luiz. Nossa, quanto conteúdo bacana, né? Riquíssimo. Te agradeço demais por conseguir compartilhar aí com a gente. E para a gente seguir aqui, né? Eu vou compartilhar minha tela antes da gente ir para as perguntas, que vieram bastante, tem bastante pergunta. Eu quero passar ali o que a gente prometeu lá no início, que é um descontinho aí para vocês que já são clientes. Então, como vocês sabem, todos os nossos clientes possuem 25% de desconto. E para quem está participando desse nosso webinar de hoje, vai ter ainda mais 10% de desconto, ficando com 35% de desconto. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui no chat, mas depois vai ser encaminhado também por e-mail, tá? Mas aproveitem. Um outro ponto bem bacana é que era só por hoje, como vocês viram no cupom, mas a gente vai conseguir estender até sexta-feira. Então, corre, se organizem aí para que vocês possam adquirir esse ingresso. E agora, então, vamos para o que interessa, né? Para as nossas... Aliás, o que interessa
em relação a esse conteúdo. Vamos lá, então. Tem bastante pergunta, Luísio. Está me Bora escutando lá. aí? Perfeito. Boa. Então, vamos para a primeira pergunta, que é da Mariana. O que ela trouxe aqui? No caso, existe uma diferença numérica em termos de volume de contrato, mas uma importância numérica em termos de valores de contrato. Como você avalia essa diferenciação dentro do dia a dia, entendendo o esforço aplicado em estratégia? O cálculo de investimento já é feito pensando na intencionalidade do valor do contrato previsto? Tá, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. A gente tem contas com diferentes valores de contrato. E aí, o ponto é, se na hora de pensar na estratégia de aquisição, isso já deveria ser levado em conta. É isso? Não ficou Pelo tão que eu claro para entendi mim. aqui, é isso mesmo. Não sei se a Mariana consegue falar. Bom, vou partir do princípio que é isso, tá? Isso, qualquer coisa depois, a Mariana pode desculpa te cortar, mas a Mariana pode mandar por e-mail, daí a gente avança nessa. Pode ser? Tá bom, vou partir do princípio que é isso. Normalmente, Mariana, como é que a gente trabalha nessa lógica de IBM nesse cenário? Eu falei que a gente tem a possibilidade de trabalhar o one-to-one e o one-to-few, que é um a um ou um para alguns. Normalmente, contas que têm um potencial de retorno menor. E aí é engraçado, porque não é só retorno, tá, Mariana? Às vezes a conta tem um potencial de retorno menor, mas tem um potencial de branding muito grande quando você traz essa conta para dentro de casa. Tá? Então, por exemplo, às vezes você pretende adentrar em um determinado segmento, em um determinado mercado. E aí existe uma empresa que é muito conhecida naquele mercado que você vai poder utilizar de case ou de referência para derrubar outras contas, trazer outras contas para casa. Então, às vezes, essa conta é tão estratégica que, apesar de não ter um ticket tão alto, vale a pena você fazer um trabalho one-on-one customizado. Agora, existem outras contas que não são nem estratégicas, nem têm um potencial de receita tão grande, que ela pode ser trabalhada numa lógica de segmento. Então, você pode fazer uma estratégia para o segmento. Então, você vai abordar aquela empresa e mais umas 10 parecidas com ela, no mesmo porte que ela, no mesmo segmento que ela. Então, você torna esse trabalho um pouquinho mais escalável, diluindo o seu custo de aquisição. Aí a conta para de pé, porque o ticket também vai ser menor, o LTV vai ser menor, né? Mas sim, a gente tem que considerar e encaixar qual é a estratégia, one-to-one, one-to-few, né? De acordo com o ticket e potencial de retorno. Boa. Ela trouxe ali no chat que é isso mesmo, a Luísa. Seguindo agora para a segunda pergunta aqui, é do Vinícius. Ele colocou: você tem um modelo de processo para agilizar o processo de pesquisa, validar a lista para formar sua whitelist? A wishlist, que é a lista dos sonhos, eu tenho assim, um jeito rápido de fazer isso, de pegar uma batelada de contatos, é ferramenta. Né? Assim, eu trouxe 3 que eu já usei, mas existem várias outras, e talvez existam até ferramentas gratuitas que te entreguem isso, ou essas ferramentas têm um período de trial que você pode usar e extrair esses nomes de lá. O jeito mais fácil primeiro, baseado no seu ICP, que é um trabalho interno, de olhar para os seus dados e entender qual é o perfil de cliente que você quer, usar essa ferramenta para poder extrair essa lista. Agora, tem uma etapa que é o dossiê. Né? Esse dossiê, ao invés de fazer na unha, a gente pode usar algumas ferramentas de social que tragam informações. Por exemplo, você pega uma ferramenta, sei lá, igual o Hootsuite, você cadastra as empresas lá que você gostaria de monitorar. Ela vai trazer um pouco do feed, do que aquelas empresas estão publicando. Você consegue dar uma escala e talvez numa tela só ver várias empresas e fazer e acelerar esse processo de construção de dossiê. Mas tem muita coisa que não tem como, assim, essas ferramentas de wishlist, algumas conseguem entregar organograma também para você já. Você já te entrega isso de mão beijada. Então, tem algumas ferramentas, né? O wishlist dá organograma, um Hootsuite ou um Sprout Social ou uma outra ferramenta de social pode te trazer um pouco dessa visão completa do que está acontecendo nas redes sociais daquela empresa ou das pessoas do organograma. Mas tem muita coisa que não dá muito para escalar mesmo, não, sabe? Tem que ser na unha mesmo. Indo para a pergunta, então, da Bruna, ela colocou aqui: como que é visto o fato de entrar em contato com várias pessoas da mesma empresa?
Depende da forma que você entra em contato também, né? Mas, na maioria das vezes, isso traz um efeito mais positivo do que negativo. Teve uma vez, quando eu trabalhava aí na RD Station ainda, que teve uma empresa que fez um ABM para aquisição da nossa conta. Era uma empresa de vídeo customizado, vídeo personalizado também. Essa era a proposta de valor. E aí, essa empresa atacou vários diretores da RD Station ao mesmo tempo. E aquilo gerou um buzz interno, porque o diretor de produto mandou para o diretor de marketing, que mandou para o gerente, quando vê, estava todo mundo comentando sobre essa empresa. Então, isso é uma coisa boa, tá? Então, assim, faz sentido, mais ajuda do que atrapalha, tá? Eu acho que depende muito também da tua estratégia de aquisição. Agora, uma coisa que é muito importante é tentar nivelar o nível das pessoas que fazem a abordagem. Você vai abordar um CEO, pega o perfil do seu CEO e faz essa abordagem CEO com CEO, diretor com diretor, gerente com gerente, coordenador com coordenador. Isso tende a aumentar as taxas de sucesso que você tem nessas abordagens, tá? Ótimo. Só falar um ponto aqui. O Antônio disse que precisa estudar um pouquinho mais os tópicos de base. Eu deixei uma biblioteca de conteúdo bem extensa. Tem um específico que eu destaquei nessa biblioteca de conteúdo que é um conteúdo que está em inglês. Espero que não seja necessariamente um problema. Mas ele, para mim, assim, é tudo aquilo que você precisa saber do básico de ABM. Se eu pudesse recomendar um material, seria aquele. Tá? Boa. O Vinícius questionou aqui se tem algum framework de trabalho. Bom, o framework de trabalho é o passo a passo que eu trouxe, né? Não foge muito disso, não. Mas eu tenho alguns templates também que eu posso compartilhar, que eu posso trazer o link ali dentro do material. Né? Eu tenho essa apresentação que eu fiz aqui, ela tem uma versão mais completa. Então, eu posso compartilhar contigo, Elis, a versão mais completa, e nessa versão completa tem os links para alguns frameworks. Tá? Isso pode ajudar no início desse trabalho aí. Maravilha. A Bruna questionou como facilitar esse processo quando não temos nenhuma pessoa na nossa rede em comum com pessoas que queremos conectar. Se não tem, a gente tem que criar. Né? Tem que fazer um trabalho, por exemplo, nesse stalkeamento, você descobre que a pessoa vai num evento, vai palestrar, vai fazer alguma coisa, e aí aqui tem um jogo de ego muito grande, gente. A melhor forma de você criar essa ponte, de criar essa conexão, é massagear o ego das pessoas. É elogiar um trabalho, elogiar uma entrega que ela fez no trabalho dela, dizer que assistiu a palestra dela, que estava no evento, que se impressionou pelo conteúdo que ela trouxe, sabe? Convidar ela para um podcast. É bem isso, sabe? Convidar ela para um webinar, convidar ela para, sei lá, ter uma fala dela no e-book que você está produzindo, sabe? Então, a melhor, se não tem, a gente tem que criar, e o melhor jeito é massagear o ego das pessoas. Boa dica. A pergunta da Raquel, então, qual a diferença para aplicar no B2C? Clientes de e-commerce que é bombardeado com ofertas usando a Account-Based Marketing. Eu não consigo enxergar essa estratégia voltada para B2C, muito pela questão do ticket médio que justifique uma estratégia tão customizada, tão personalizada assim. A não ser que a gente esteja falando de um segmento de luxo, né? Tipo, um carro, né? Algo mais nessa linha. O processo não muda, na verdade o processo fica até mais simplificado. E aí a gente ganha algumas oportunidades, porque o que acontece? Eu falei que a gente na Play começa pelo online e migra para o offline. Quando a gente migra para o offline, a gente tem algumas barreiras. Tem empresas que não permitem a entrega de presentes, por exemplo, por uma questão de compliance. Né? Então você tem que contornar, gerar valor para essas pessoas por meio de uma mala direta, que não seja uma coisa cara, que não seja uma coisa que fira as leis da empresa, e na maioria das vezes a chave está no conteúdo customizado, personalizado, algo que entregue valor. Agora, quando você vai para o B2C, você pode dar presente para as pessoas, você pode encantá-las com isso. E aí que eu falo, quem está fazendo isso hoje em dia? Sabe? Quem está fazendo isso da forma correta, da forma bem feita, de uma forma
que faz uma cartinha à mão. Quantas empresas hoje faz cartinha à mão? Sabe? Essa humanização da ação é que faz total diferença nesse momento de ir atrás de uma pessoa especificamente. Né? Vou contar um caso de espécie de IBM que fizeram comigo. Né? Uma empresa de mídia out of home entrou em contato comigo, me mandou um café, uma cesta, e essa cesta de café era para a gente tomar um café online. Então, ela já me mandou uma cesta de café, uma cartinha escrita à mão e o link. Engraçado que o link estava escrito na cartinha, assim, eu tinha que digitar depois no navegador. Foi super legal, sabe? E aí, a partir desse momento, a gente desenvolveu esse relacionamento. Foi uma ação B2B? Foi, mas pode ser aplicada, pode ser transferida para uma ação B2C, nesse caso, entendeu? Vamos E lá, eu então. acho... Opa. Podemos seguir? A Emily colocou aqui, imobiliária de alto padrão consegue aplicar? Acho que sim, acho que é o tipo de cliente que a gente pode pensar mais em IBM do que em inbound. Ótimo. Tem bastante pergunta aqui no Q&A, então vou seguir a nossa aqui na ordem. A Thaís, ela questionou, né? IBM não me parece muito diferente do que um time de vendas em uma agência que já atende clientes grandes faz. O que um time de marketing poderia oferecer nesse contexto? Contexto. A resposta está na própria pergunta. Contexto para essa abordagem. Uma coisa é você chegar lá, bater na porta e falar: ei, eu sou a empresa tal, gostaria de te vender alguma coisa. A outra coisa é você seduzir as pessoas para depois você vender alguma coisa. Né? E assim, a gente entra muitas vezes em gatilhos de persuasão, de reciprocidade, de falar assim, cara, olha o cuidado que essa empresa teve na abordagem comigo, olha o quão personalizado, olha o quão customizado foi isso. Pô, eles realmente me querem, eles realmente estão dispostos a ir um extra mile, 1 quilômetro a mais para poder me ter como cliente, sabe? Então começa desde um processo de encantamento, de contexto, para um trabalho, para o vendedor poder brilhar e aumentar suas taxas de conversão. Inclusive, é esse contexto, é esse encantamento que tem o potencial de reduzir ciclo de vendas, tem o potencial de aumentar a taxa de conversão no processo comercial. É o contexto. Boa. A Luiz, eu não sei como você está de tempo aí, mas nós temos 16 perguntas para responder ainda. Tranquilo para você? Bora lá, galera. Bora lá. Vamos lá, Vamos então. juntos. Agora vamos para a pergunta do Everton. Tenho dificuldade no repertório de ações. Trabalho com uma lista segmentada e produzo conteúdos personalizados e disparo e-mail marketing e lista de transmissão. Conforme for a taxa de abertura e de clique do e-mail, abordamos uma estratégia de mala direta em forma física bem direcionada para leads com alto cargo na tomada de decisão. Sugere outra abordagem? Eu queria entender aonde que está a personalização nessa história, porque é a personalização que vai fazer diferença. Né? É a personalização que vai aumentar suas taxas de resposta, de retorno. Então, quanto mais... É a personalização que traz a relevância. Né? O que você... Então, lembra quando eu falei da questão do tipo assim, quem está fazendo isso da forma correta? Poucas pessoas. Quantas pessoas estão, de fato, personalizando a abordagem para aquela pessoa especificamente? Está trazendo um nível de relevância maior para aquela pessoa. Então, assim, é difícil eu responder essa pergunta sem olhar para a estratégia especificamente, sem ter um olhar, tipo, onde tem oportunidade de melhoria aqui. Mas o que eu te digo de cara é onde está a personalização e como é que você está fazendo isso. Quanto melhor o seu trabalho de dossiê, mais repertório, mais possibilidade, mais criatividade você vai ter para fazer essa abordagem personalizada. Tá? Agora, a gente tem que lembrar, IBM por característica, um processo que não escala. A partir do momento que você quer dar volume no negócio, você vai perder personalização, você vai perder profundidade de dossiê na sua pesquisa da Target Account List. É uma troca. Aonde você quer chegar? O meio do caminho funciona para você? Beleza. Mas você quer fazer um negócio, né, direito e aumentar suas taxas? Você vai ter que soltar um pouco o volume. Você vai ter que olhar e concentrar um pouco mais em poucas contas, tá? Boa. A Mariana, ela trouxe. Imaginando o cenário em que gerei vários leads de uma grande empresa através de uma estratégia de inbound, por exemplo. Mas, apesar de terem perfis de decisão, para aquela grande empresa, ele é apenas um influenciador, porque a estratégia é bem maior do que nas pequenas e médias.
você enxerga possibilidade na estratégia de ABM que podem ser usadas para esses influenciadores? Para que esses influenciadores levem a empresa até o grande tomador de decisão? Uhum. Vejo demais. Você conseguiu uma pessoa, você tem que conseguir pelo menos, normalmente sim, existe uma estatística que diz que numa grande empresa tem pelo menos 6 pessoas envolvidas no processo de decisão. Então, quando tem uma só do seu lado, não vai adiantar muita coisa. A minha empresa, minha empresa está na casa dos 600 funcionários e tem já pelo menos umas 4 envolvidas no processo de decisão aqui, de qualquer coisa que a gente vai contratar. Então, assim, você pode usar ela como seu soldado lá dentro. Então, como que você vende primeiro para ela e a partir dela você começa a escalar, você começa a chegar? Quem mais, pergunta para ela, quem mais você pode me ajudar a alcançar dentro da sua empresa para a gente concretizar esse projeto juntos? Porque quando a gente está vendendo, gente, a gente tem que pensar que a gente está vendendo uma solução. Né? A pessoa que compra não está fazendo um favor para a gente, ela está fazendo um favor para ela mesma. Então, como é que você bota esse sonho de resolução de problema na cabeça dela e transforma essa pessoa numa aliada? Então, primeiro você tem que mostrar que você está junto, né? Que eu estou aqui para te ajudar a resolver um problema e não para te empurrar um produto. Agora, o que a gente precisa fazer para escalar? Eu preciso montar uma apresentação para você circular isso aí dentro? Ao mesmo tempo, não depende só dela, não, né? Porque ela tem outras coisas para fazer no dia a dia dela e você tem sua meta para bater. Então, puxa uma estratégia, né, de abordagem em paralelo ou de setar contexto para outros tomadores de decisão, para que você aí sim avance com a conta e não com o lead, né, no processo comercial. Vamos para a pergunta da Gabriela. A Gabriela precisou sair, mas deixou a pergunta dela para poder assistir depois. Ela perguntou se é possível adaptar esse tipo de estratégia para B2C. Acho que essa a gente conversou um pouco. É possível, faz sentido, mas tem que ser um segmento em que o ticket médio é bem alto. Na maioria das vezes, se bem que hoje, com softwares como Netflix, Spotify, a gente está falando de assinatura de recorrência para B2C, né? Então, o cenário mudou um pouco. Mas na maioria das vezes, o cenário B2C, ele é compra única, né? Então, assim, tem que ser um ticket médio que justifique um trabalho tão customizado, tão personalizado assim, tá? A Mariana trouxe outras duas perguntas aqui. Em um passo inicial de planejamento geral de estratégia de EBM e ações one-to-one e one-to-few, você acredita que as equipes já precisam estar envolvidas, marketing e vendas, ou que uma das equipes precisa desenhar e validar posteriormente? Normalmente esse trabalho de construção da estratégia, ele é responsabilidade do ABMer, mas toda a equipe pode contribuir com insights, tá? Eu acho que é até uma grande besteira o ABMer assumir essa responsabilidade sozinho. Então, assim, tá, vamos sentar aqui numa mesa, olhar para tudo aquilo que a gente já tem de informação, pegar a experiência de cada um envolvido aqui nesse processo, para a gente sair daqui com ideias. Aí, depois que a gente sair com ideias, o ABM vai olhar para essas ideias, vai falar, essa não serve, essa eu gostaria de testar, e aí ele vai sair de lá e depois ele vai voltar com o plano montado. Então, a decisão sobre o plano, a entrega do plano é do IBM. Fazer isso sozinho, eu acho que é uma besteira. Boa. O João trouxe aqui, ó. Temos um cliente que a maior operação é B2C, mas que, ao mesmo tempo, tem um departamento de vendas B2B, ou B2B2C, de mais ou menos 40 pessoas. Então, apesar de não ser a maioria, temos um time de vendas B2B relativamente grande. Faz sentido aplicar ABM? Faz, mas aí você vai ter alguns desafios nesse processo. Dois ou mais modelos de aquisição, eles podem conviver. Então, por exemplo, no RD Station, a gente tem um modelo que é Product-Led Growth, e a gente tem um modelo que é Inside Sales. Os dois coexistem dentro da empresa. Quando eu estava no Olist, a gente tinha o Inside Sales e implementou o ABM. Os dois modelos coexistiam. Agora, cuidados que você precisa tomar quando você tem mais de um modelo de aquisição dentro de uma empresa. As regras têm que estar muito bem definidas, porque na maioria das vezes a fonte de aquisição vai ser a mesma. Então tem que ter um critério muito claro de qual lead vai ir para uma máquina de inside sales, qual vai ser trabalhado via um determinado departamento, qual vai ser
trabalhado, qual perfil vai ser trabalhado por outro. Se você estabelece, né, essas regras direitinho no início do processo, dois modelos de aquisição podem coexistir sem problemas dentro de uma empresa. Tá? Mas em algumas experiências que eu já tive, até dando consultoria, né, que eu trabalho com consultoria para algumas empresas, essa regra, eu cheguei no momento em que implementou-se sem pensar na regra antes. E aí os departamentos estavam brigando assim, entre si. Então, só tomar esse cuidado prévio. A Daiane questionou: quando temos uma equipe reduzida na empresa, quantas contas conseguimos trabalhar na estratégia para que também seja eficaz? É possível? É possível. A forma como eu trouxe isso para o universo da Involves, que foi a empresa que eu transicionei do inbound para o IBA, para provar o valor desse negócio, eu não contratei uma pessoa extra. Eu peguei 20% do tempo de uma equipe, trabalhei 5 contas, né, no tempo de um trimestre, 5 contas que tinham um certo nível de semelhança. Então, o trabalho que eu fazia para uma, eu aproveitava 70% do conteúdo produzido para abordar uma outra. Né? Então, foi alguns hacks que eu trouxe para mostrar que assim, esse trabalho de IBM para grandes contas funciona melhor do que o inbound. Aí eu provei o valor para a diretoria e depois disso eu ganhei recurso. Mas eu não ganhei o time inteiro. Eu ganhei o IBM. Depois eu ganhei o produtor de conteúdo. Depois eu ganhei o assistente de pesquisa. Então, assim, tem uma questão também de você ganhar. Quando eu falei assim, dificuldade de entender o que é esse tal de IBM, é uma dificuldade, às vezes, do diretor entender, do CEO entender como é que funciona esse negócio. Ele precisa ter um nível um pouco a mais de segurança para poder ir soltando o recurso. E aí a gente vai fazendo um teste, começa pequeno, vai ganhando confiança, vai escalando, vai aumentando o número da lista, até a gente conseguir ter o time que a gente precisa para poder entregar os resultados. Vamos então para a pergunta do Dimitri. Uma campanha de... Nossa, essa palavra é difícil para eu falar. Awareness no LinkedIn com temas de interesse do nosso público-alvo ajuda nesse reconhecimento prévio? E para quem assistiu o vídeo, fazer uma abordagem via inbox no LinkedIn? Muito bom, muito bom. Eu digo mais, no LinkedIn te permite segmentar por empresa. Né? Você pode casar o cargo que você quer com a empresa que você quer e fazer um vídeo customizado para essa empresa, fazer uma landing page customizada para essa empresa. Trazer uma métrica de sucesso controversa aqui. Teve uma vez que a gente fez isso, acho que foi para P&G, Procter Gamble, né? E aí o departamento jurídico da P&G acionou a Involves, porque a gente estava fazendo marketing com o nome deles, sendo que a gente nem era cliente. Só que aí, o que a gente teve que explicar? É uma campanha só para eles. Quem estava vendo era só eles. Né? A segmentação, a gente mandou print da segmentação, viu, mostrou lá, né, quantas visualizações teve, que foi um número bem reduzido, bem restrito e tal. Aí o departamento jurídico deles acalmaram. Mas gerou buzz internamente, a gente entrou no radar deles com essa ação e tudo mais. Então, é aquela estratégia de setar o contexto que eu falei, que tende a aumentar a taxa de sucesso na hora que você aborda. Tá? Mas eu gostei da lógica, é uma boa play. Boa. GCL questionou: quais as principais ferramentas para criar a lista de possíveis clientes deste dossiê sobre elas? Acho que a gente já falou um pouco sobre isso também. Eu acho que tem as 3 lá que eu falei. Alguém até publicou aqui no chat algumas ferramentas, né? Tipo, a parte de social, acho que tem a Hootsuite, a Sprout, acho que é Sprout Social que chama. Mas eu acho que é nessa lógica aí, tá? Normalmente as ferramentas que criam a lista para você te dar o organograma também. Mas, como tem um tempinho, né, a empresa que eu estou hoje trabalha mais B2B para pequenas empresas, talvez eu tenha surgido novas possibilidades aí nos últimos 6 meses que eu ainda não estou por dentro, tá? Tem que fazer uma nova pesquisa aí. Boa. Luiz, eu só queria fazer um alinhamento aqui com o pessoal e com você também. Para a gente não extrapolar
muito mais do que a gente já extrapolou o horário, vamos responder as perguntas até o meio-dia, que foi o nosso combinado aqui, e aí depois eu compartilho com você as outras que foram surgindo ao longo das suas respostas aqui, para responder as pessoas, pode ser? Show de bola, bora lá. Ótimo. Vamos na Mônica, então. No RD, é possível segurar o tempo para a produção de novo produto até que o cliente esteja pronto para iniciar nova campanha? Ó, eu não entendi direito a pergunta e eu acho que sobre o RD, hoje, É, eu não conseguiria também responder. isso. Mônica, eu vou pedir para você depois compartilhar, pode acionar ali o pessoal no nosso chat para fazer essa pergunta, pode ser assim? E aí, qualquer coisa, você pode questionar ali o pessoal para eu poder te dar um apoio aqui. Andressa, não estou recebendo os e-mails com... Opa, acho que essa daqui é sobre dúvida das apresentações. Vou para o Marco aqui. Aloísio, muito bom. Você tem dados atuais de benchmarking de taxa de conversão em clientes de soluções B2B e recorrente? Eu acredito que na biblioteca de recursos que eu compartilhei tem um e-book lá que traz esses números, tá? Então, acho que tá lá no e-book de destaque, tem uma tabela que fala um pouquinho sobre esses benchmarks, tá? Então, acho que tá presente lá de cabeça, assim, de bate-pronto. Minha memória, eu prefiro não confiar na minha memória, tá? Boa. E para a gente finalizar aqui, né, a última pergunta foi às 12 horas, da Júlia. Trabalho numa empresa com um time pequeno. No marketing, temos apenas 2 pessoas. Você acha que é possível iniciar uma estratégia de ABM sem contratar mais pessoas? É possível, acho que é sim, mas aí tem muito da questão do foco, né? Se vocês são uma empresa que estão com foco em atrair grandes empresas, eu acho que essas 2 pessoas deveriam estar trabalhando em IBM. Se vocês estão querendo grandes empresas e quer trabalhar em IBM, mas também quer trabalhar em inbound, tem alguma coisa errada, né? Tipo assim, então, com poucos recursos, o foco ganha uma importância muito maior. O foco já é importante sempre, com poucos recursos, mais ainda. Agora tem uma outra coisa, tem que pensar muito na lógica de terceirização também. Com 2 pessoas, normalmente a gente tende a manter a estratégia dentro de casa para terceirizar o braço. Então, sua estratégia de produção de conteúdo, sua estratégia de abordagem das contas, né? Tudo aquilo que você pode manter de estratégico, você mantém. E a possibilidade de terceirização é o que você consegue fazer para ganhar escala no teu trabalho. Ótimo. Ficaram algumas perguntas aqui, ficaram 8 perguntas, tá? E depois eu te compartilho contigo. Luísa, então, quero te agradecer demais pelo teu tempo, por conseguir compartilhar todo esse conteúdo, pelo pessoal que está aqui conosco, né, que ficou todo esse tempo. Então, trazendo para vocês, qualquer dúvida que vocês tenham, pessoal, acionem ali o nosso chat a respeito do RD, né? Nós temos o chat, que é das 9 ao meio-dia e das 13 às 18, tá? Além disso, nós também temos autoatendimento com mais de 800 tutoriais, e para quem é cliente ali Pro Enterprise também tem um atendimento estratégico, tá? Então, precisando de apoio nessa questão de ABM, pode acionar ali o gerente de contas de vocês. Para esses treinamentos, como o de hoje, vocês também conseguem acessar ali o perfil dentro da conta de vocês, para que vocês possam acompanhar o que a gente tem aí de novidades em conteúdos para poder se inscrever. E finalizando aqui, vou pedir para vocês, né, que compartilhem um pouquinho da experiência, né? O que vocês acharam desse webinar de hoje, né? Como que foi, para que a gente continue aí trazendo bastante conteúdos relevantes para vocês. Aloísio, não sei se você quer trazer mais algum ponto aqui, ou se a sua participação, né, se encerra por aqui. Maravilha. Só agradecer também, agradecer o convite, né? Agradecer a todo mundo que trouxe as perguntas, que ficou até agora. Mais dúvidas, gente, meu LinkedIn está disponível, né? Aloísio Ferreira lá no LinkedIn. A gente pode continuar essa conversa, pode trocar ideia, pode pensar num acompanhamento até mais profundo da empresa de vocês. Contem comigo para o que precisarem, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Aloísio. Obrigada, Davi, por estar aqui com a gente até agora, e pessoal também, né? Qualquer coisa, nos acionem ali que a gente vai dar um apoio para vocês. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.